E aí, galera, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você sabe como achar o cátodo e o ânodo de uma pilha? Não? Vem aqui que eu vou te falar depois da vinheta. Galera, olha só, quando você tem uma pilha, o primeiro passo que você tem que dar para você ter sucesso na questão é você achar qual é o cátodo e qual é o ânodo. Se você acha o cátodo e o ânodo, pronto, a sequência de pensamentos, de raciocínio, é um processo natural. Primeira coisa, claro que nós temos que entender de algumas definições. Você sabe que pilha é, na verdade, um equipamento que transforma uma energia química em energia elétrica. É um processo espontâneo. Então eu tenho uma reação química, uma reação de oxirredução, é isso? Ou seja, uma reação que tem oxidação e tem redução, né? E essa reação gera um fluxo de elétrons, o que você chama de corrente elétrica, né? Isso é uma pilha. É claro, galera, que o que nós estudamos de pilha no ensino médio é algo muito arcaico em relação à tecnologia que você tem hoje. Mas o princípio básico é o mesmo. Então preste atenção aqui. Galerinha, toda pilha vai ter um desenho parecido com esse na sua prova. Primeira coisa, cara, você tem que entender a constituição, quais são as partes de uma pilha. Porque depois vai ficar fácil você fazer todo o exercício de pilha. Então uma pilha é formada sempre por dois eletrodos, tá? Um eletrodo, que é o que nós chamamos de positivo, e um eletrodo negativo. Se você olhar a pilha aí do seu controle remoto, por exemplo, você vai perceber que tem lá polo positivo e polo negativo. Então toda pilha tem esses polos. O polo positivo de uma pilha é conhecida como cátodo, ok? E o polo negativo de uma pilha é conhecido como ânodo. Não coloque na sua cabeça achando que cátodo e ânodo sempre é positivo e negativo, algo universal. Não, isso funciona para a pilha. Em outras situações, nós poderemos ter o contrário disso que eu te falei. Por exemplo, lá em eletrólise, você estuda que o cátodo é o polo negativo e o ânodo positivo. Então, calma, fixa aqui em pilha. O cátodo é o polo quê? Positivo. E o ânodo é o polo quê? Negativo, ok? Agora, galera, os eletrodos, é isso aqui, ó. É um metal mergulhado em uma solução que tem o cátion desse metal, né? E o total de 2. Agora, o problema muitas vezes é você saber, pô, quem que é positivo, esse ou esse? Quem que é negativo, esse ou esse? Porque daí vai fluir todas as definições, essa trilha que eu te falei. Agora, galera, não é só de eletrodo, né, que é o cátodo e o ânodo, que vive uma pilha. Nós temos um fio, né, um fio condutor que liga um eletrodo no outro, né? Nesse fio eu tenho um voltímetro, que vai medir aí a diferença de potencial de uma pilha, ou força eletromotriz de uma pilha, tá? Voltímetros, nós, né, medimos essa DDP em volts, por conta disso, que tem esse nome. E aqui eu tenho o que nós chamamos de ponte salina, né? É, na verdade, um aparato para a gente equilibrar as cargas entre essas duas soluções. Mas beleza, eu tenho aqui um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. Essa pilha, galera, é clássica. Ela é conhecida como pilha de Daniell. E você tem que ficar decorando que é zinco e cobre. Pô, a de Daniell é assim, mas eu poderia colocar outros metais. Então eu vou ter que aprender a pensar na pilha de todo jeito. Ao olhar para uma pilha, como eu te disse, o primeiro passo que você tem que dar é achar onde é o cátodo e onde é o ânodo. Ou seja, onde é o polo positivo e onde é o polo negativo. E existe algumas situações que o cara te entrega isso na prova. Como que eu posso olhar para uma questão e falar, meu, isso aqui é o cátodo, esse aqui é o ânodo? O cara pode me informar os potenciais de cada metal, pode me informar tanto o potencial de redução como o potencial de oxidação.
Pô, Fred, mas como que ele me informa isso? Em valores. O cara vai chegar para você e falar o seguinte, o potencial de oxidação do zinco é tanto. O potencial de oxidação do cobre é tanto. Ou simplesmente o cara pode chegar para você e fazer isso aqui, ó. O potencial de oxidação do zinco é maior que o potencial de oxidação do cobre. Ele te contou isso. Então, galera, o cara está me dando uma informação. Ou me dá uma informação desse molde, tá? Ou o cara simplesmente chega e me informa os valores, eu percebo quem tem maior ou menor potencial. Galera, o que significa potencial? Capacidade de. Se eu chego para você e falo que, por exemplo, que o potencial de oxidação do zinco é maior que o potencial de oxidação do cobre, significa que o zinco oxida. Né? O zinco tem preferência de oxidar. E onde tem uma oxidação, você sabe muito bem que tem que ter uma redução. Então, nesse caso, se eu chegar para você e falar, o potencial de oxidação do zinco é maior, significa que ele oxida. E claro, quem que vai reduzir? O cobre. Mas eu poderia também ter te informado o potencial de redução. Aí você descobriria quem está sofrendo a redução. Ok? Agora, turminha, fluxo de elétrons. Se você conseguir perceber para onde a corrente elétrica está correndo na pilha, você também vai conseguir matar onde está o cátodo e onde está o ânodo. Já vou te falar. E é claro, se o cara colocar para você as cargas do cátodo e o ânodo, aí fica fácil demais, né, galera? O cara chega e fala, esse aqui é positivo, esse é cátodo. O outro é negativo, esse é ânodo. Então, é isso que nós temos que prestar muita atenção. Turminha, existe uma regrinha que você vai usar tanto em pilha como em eletrólise, que nós chamamos de regrinha do Crowl, ok? Tá aqui, ó, regrinha do Crowl. O que significa isso, galera? O C, para você lembrar de cátodo, que é o polo positivo. No cátodo sofre redução. O cátodo, gente, acontece a redução. Então guarde isso, no cátodo acontece a redução. No ânodo acontece a oxidação, e ele é o polo negativo. Então, com a regrinha do Crowl e alguma dessas três informações, você mata qualquer exercício que aparecer para você. Então, por exemplo, imagine que eu cheguei para você e te disse isso. Eu te disse que o potencial de oxidação do zinco é maior que do cobre. Vou procurar, cadê tu, zinco? O zinco está aqui. Então, peraí, significa que o zinco vai sofrer oxidação. Cara, se o zinco vai sofrer oxidação, ele faz parte da onde? Do ânodo. Então, esse aqui, galera, é o polo negativo. Concorda comigo? Porque é o ânodo onde acontece a oxidação. E o que sobra para esse lado aqui? O polo positivo. Então, o eletrodo de zinco, galera, vai oxidar. O que é oxidar? Oxidar é dar elétron. Então, o zinco oxida, ele dá elétron. O cobre vai receber elétrons, reduzir. Então, olha só o que acontece. Os elétrons, eles saem sempre do ânodo em direção ao cátodo. Se o cara tivesse me informado esse fluxo, eu já mataria onde está o ânodo, onde está o cátodo. Porque sempre ele sai do ânodo para o cátodo, porque o ânodo oxida, dá elétron. E aqui, o cátodo recebe. Então, gente, o que vai acontecer? O zinco, ele vai perder elétron e transformar em zinco mais 2. Então, esse eletrodo ele vai começar a se corroer, porque ele está dando elétron. Zinco transformando em zinco mais 2. Os elétrons vêm, atravessam o eletrodo de cobre, encontram na solução o cobre mais 2, o cátion cobre, tá? O cobre mais 2. O cobre mais 2 pega esse elétron e se transforma em cobre 0. Então, o tempo vai passando, o eletrodo do ânodo, ele vai começar a corroer. E o eletrodo do cátodo, ele vai começar a aumentar. Então, a pilha vai se desgastando e a ponte salina vai equilibrando essas cargas. Galera, preste atenção aqui
para algumas definições para você não errar. Primeira coisa, tem que lembrar o que é oxidação, galera. A gente não pode passar a pilha sem lembrar o que é oxidação e, claro, e redução. Oxidação, galera, é uma doação de elétrons. Não se esqueça disso, tá? Então, sempre que acontecer que ocorreu uma doação, estamos falando de oxidação. É uma dação, uma doação de elétrons. E a redução começa com re. De quê, galera? De receber. Então, você tem um recebimento de elétrons. Oxidação é uma doação e redução, recebimento de quê? De elétrons. Por isso que eu tenho uma reação aí de oxidação. Outra coisa importante, o que é o agente redutor e o que é o agente oxidante? Galera, o agente redutor é a substância, cuidado para você não errar aqui, ó, o agente redutor é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. Você percebeu que é o contrário? Ó, redutor, oxidação, ok? Já o agente oxidante é a substância que contém o elemento que sofre redução. Então, ó, aqui é oxidante, aqui redução. Tudo certo? Tranquilo? Então, por exemplo, se eu chego para você, lá naquele quadro, e falei, poxa, o zinco oxida. Pô, se o zinco está sofrendo oxidação, então ele é um agente redutor. Tá? Se ele sofre oxidação, ele é um agente redutor. Não se esqueça disso. Agora, galera, vamos olhar para essa pilha que nós desenhamos aqui com outros olhos, com um processo já continuado, né? Então, olha só, você percebeu que eu coloquei aqui o fluxo de elétrons? Ah, legal. O fluxo de elétrons está indo, galera, sempre do ânodo para o cátodo. Porque, de acordo com a regrinha do Kral, você consegue perceber o que está acontecendo. Então, o elétron está saindo de onde está dando elétron, óbvio, que é uma oxidação. Então, oxidação acontece no ânodo. Sempre os elétrons, eles fluem do ânodo para o cátodo. Agora, galera, o que acontece? Preste atenção. Se você pegar o ânodo, o que vai acontecer? O zinco, né, que está aqui, ó, esse eletrodo de zinco, ele faz o quê? Ele dá elétron. Então, galera, se ele dá elétron, né, ele se transforma aqui num cátion, que é o zinco mais 2. Então, o zinco dá 2 elétrons para se transformar no zinco mais 2. Esses elétrons saem do eletrodo de zinco e vão até o eletrodo de cobre. Você percebeu e entendeu por que o eletrodo de zinco começa a corroer, a diminuir? Porque o eletrodo, galera, de zinco é feito de zinco metálico. E ele está se transformando em zinco mais 2, que é o cátion que está em solução. Então, sempre se você analisar o eletrodo negativo, né, que é o ânodo, ele vai começar a corroer com o tempo. Diferente do eletrodo positivo, que é o cátodo. O elétron vai, atravessa todo o eletrodo de cobre, encontra em solução o cobre mais 2. O cobre mais 2, galera, recebe os 2 elétrons que veio lá do zinco para transformar em cobre 0. Pronto. É por isso que o eletrodo de cobre ele começa a aumentar. Assim, galera, você vai descobrir sem problema nenhum quem está oxidando e quem está reduzindo e você consegue fazer qualquer problema de pilha. Como este, por exemplo. Relativamente à pilha baixo, começando a funcionar, faz as afirmações. O cara falou assim, ó, tem 4, 5 afirmações, o cara quer saber quais são as afirmações corretas. Então o cara me fala um tanto de coisa. Galera, mas antes de eu ler, eu vou olhar para essa pilha e eu quero descobrir onde é o cátodo, onde é o ânodo. É o primeiro passo. Cara, vou olhar essa pilha. O que você acha? Qual que é, né, a ideia que ele te deu? Qual que é, na verdade, a deixa que ele te deu para você falar, meu, isso aqui é cátodo, isso aqui é ânodo. Qual que é? Galera, olha o fluxo de elétrons. O elétron está saindo do eletrodo de cobre, está indo para o eletrodo de prata. Você percebeu? Aqui, ó, fluxo de elétrons. Então, peraí, vamos pensar? Poxa, tem a regrinha do Kral, né?
Deixa eu fazer mais para cá. Tem a regrinha do Crowl. Pô, legal. Com a regrinha do Crowl, eu já consigo perceber o que está acontecendo. Pô, regrinha do Crowl. Da onde está saindo os elétrons? Do eletrodo de cobre. Então, é o cobre que está dando o elétron. Se ele está dando, está acontecendo uma oxidação. Então, aqui nesse caso, galera, o eletrodo de cobre é o ânodo. Ele é o polo negativo. Pô, Fred, eu achei que sempre o cobre fosse ser o eletrodo negativo. É assim que funciona? Não. Não. Nesse caso, ele é negativo. Em outros casos, ele pode ser positivo, como nós vimos na pilha de Daniel. Eu vou ter que analisar, galera. Não tem essa história também assim, ó. Ah, quando for da esquerda é ânodo, quando for da direita, pelo amor de Deus, vamos analisar. Então tá aí, fluxo de elétron. Está saindo do eletrodo de cobre, então ele é o ânodo, né? E o ânodo é negativo, está indo para o cátodo, que é positivo. Então, gente, olha o que está acontecendo. O cátodo é o eletrodo de prata, né? Aí vamos lá, olha só. O que está acontecendo? O elétron está saindo do cobre. Então, peraí, cobre está dando elétron. Vou fazer aqui a reação aqui mesmo, ó. Se o cobre, ele dá elétrons, formando cobre mais 2, né? Eu tenho aqui a doação de 2 elétrons, que vai atravessar o fio e vai chegar até o eletrodo de prata e vai encontrar o Ag+ na solução. O Ag+, galera, presta atenção aqui, ele vai ter que receber elétron para transformar na prata metálica. Então, com o tempo, o eletrodo de cobre ele vai ser corroído e o eletrodo de prata ele vai aumentar. Eu vou analisar se essa 1 está certa ou não. Galera, para isso, eu tenho que somar as duas semi-reações. Eu tenho aqui a primeira semi-reação que acontece no ânodo, vou chamar aqui de A, tá? E a segunda semi-reação que acontece no cátodo, só para você lembrar, beleza? Se eu somar essas duas, eu acho a equação global. Só que é o seguinte, turminha, em uma pilha, o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Você está percebendo que o cobre está doando 2 elétrons? E a prata só está recebendo 1? Então eu vou ter, galera, que igualar essa situação. Como que eu igualo o número de elétrons doados com o número de elétrons recebidos? Eu pego aqui essa semi-reação catódica e multiplico tudo por 2. Vai, Fred, por quê? Para ficar 2 elétrons de cada lado. E ficando 2 elétrons de cada lado, eu posso, cancelar. E o que vai sobrar, galera? Vai sobrar o cobre com 2 pratas, né, cátion prata, formando o cobre mais 2 com 2 pratas metálicas, tá? Então, se você for analisar, ó, cobre mais 2 Ag+, né, formando cobre mais 2 e 2 pratas, a 1 tá legal, né? Então, a 1 tá certa. Essa é a equação global. Agora, vamos sim, ó. Número 2. O eletrodo, agora é mais fácil, gente, ó. O eletrodo de prata é o polo positivo? Não foi isso que nós já analisamos? Você viu que só de você achar cátodo e ânodo, você começa a fazer. O eletrodo de prata é o polo positivo? Sim, senhor. 3. No ânodo ocorre a oxidação do cobre. Gente, no ânodo, regrinha do Crowl, ocorre a oxidação, né? E aqui, galera, é a oxidação de quem? Do cobre mesmo, ó. O cobre que está doando elétrons. Então, significa que a 3 também está legal. A número 4. A concentração de íons prata mais na solução vai diminuir. Ô, gente, você não concorda que, ó, olha a semi-reação catódica. A prata mais ela está sendo consumida para formar prata metálica. Então, a quantidade de Ag+ nessa solução aqui, ó, com o tempo, ela vai o quê? Diminuir, porque o eletrodo de prata vai aumentar. Então, a concentração de íons pratas na solução irá diminuir. A 4 também está correta. 5. A massa da barra de cobre vai diminuir. Opa, se a prata, vamos lá, ó, a prata está formando a prata metálica, a prata está aumentando. Do outro lado, o cobre está formando cobre mais 2. Então, o eletrodo de cobre, ele vai diminuir. Então, tá certo. A massa da barra de cobre vai diminuir. E a massa da barra de prata vai aumentar.
Isso faz com que a concentração de íons prata diminua. Então, galera, está tudo certo. 1, 2, 3, 4 e 5, letra E, que é a resposta correta. Então, galera, olha só, para você pensar, caiu uma questão de pilha. Respira, primeira coisa que você vai fazer, antes de você sair lendo tudo, calma, ache o cátodo e ache o ânodo. Se você achar o cátodo e achar o ânodo, cara, você já andou 90% da questão. Depois é você, com atenção, lembrar da regrinha do Crowl, né, que o cátodo é redução, o ânodo oxidação. Lembrar o que é oxidação, que é uma dação de elétrons, o que é redução, que é recebimento de elétrons. Pronto, galera, partir para o abaixo. Você viu que até mesmo a construção das semi-reações catódicas e anódicas partiu do princípio, opa, quem está dando elétron, quem está recebendo elétron, lembra que o número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos e já era. Marque a alternativa correta. Pilha é algo que aparece muito no Enem e você tem que estar preparado. Espero que você tenha entendido, tá? Algo importante que foi achar aí o cátodo e o ânodo de uma pilha e não se esqueça de inscrever no canal, ativa aí o sininho, a notificação, porque toda hora está pintando um vídeo novo da equipe Dascos, ok? Um abraço para vocês, até a próxima!